determinada pela diferença de eletronegatividade que possa existir entre os átomos. Então, olha só, essa diferença de eletronegatividade ela é medida por um vetor chamado de momento dipolo elétrico. Esse vetor, que tem módulo, direção e sentido, ele vai indicar essa diferença de eletronegatividade. Entretanto, quando eu tenho átomos iguais, eu posso ter como exemplo aqui a molécula de O2, que é formada pela junção de dois átomos de oxigênio. Esses átomos iguais, eles não apresentam diferença de eletronegatividade, por isso não existe polarização entre os átomos na ligação. É como se eu tivesse aqui, ó, duas forças iguais puxando o par eletrônico da ligação química. Então, esse par eletrônico ele não vai estar deslocado nem para um lado nem para o outro. Por quê? Porque os dois átomos de oxigênio vão puxar esses elétrons com a mesma intensidade. Se a gente for pensar em nuvem eletrônica, é como se eu tivesse aqui no centro, ó, os núcleos dos átomos de oxigênio e esses núcleos atraíssem os elétrons com a mesma intensidade. Então, a nuvem eletrônica fica distribuída de maneira homogênea ao redor desses núcleos. Então, não tem um deslocamento da nuvem eletrônica. Ela vai ficar distribuída igualmente, por isso não há formação de polos eletrônicos nessa ligação. Por isso chamamos de ligação covalente apolar. Então, átomos iguais ligados, ligação covalente apolar. Entretanto, contudo, porém, se eu tiver átomos diferentes, então não vai ser apolar, vai ser uma ligação covalente polar. Então, átomos iguais, ligação covalente apolar, átomos diferentes, ligação covalente polar. Então, um exemplo disso, o HF. Aqui sim, como eu tenho átomos diferentes, eu tenho um átomo que atrai o par eletrônico com mais intensidade, que é o flúor, que é mais eletronegativo. E por isso eu vou ter uma polarização da ligação. E aí essa polarização vai ser medida ou indicada pelo vetor momento dipolo elétrico, cujo símbolo é μ. E nesse caso, esse vetor ele vai sempre indicar a movimentação do par eletrônico no instante que a ligação é formada. Então, olha só, o vetor vai sempre apontar para o átomo que atrai o par eletrônico com mais intensidade para si, que é o átomo de flúor nesse caso. E aqui é a nossa representação do vetor. Ele vai apontar para o átomo de flúor. E a nuvem eletrônica ela vai ficar caracterizada por ter um lado com uma maior densidade de carga negativa. Por isso aqui, ó, você vai ter um sigma menos. O que é isso? Um lado, que seria o lado do átomo de flúor, carregado negativamente. Enquanto que o lado do átomo de hidrogênio vai estar carregado positivamente, vai ser um sigma mais. Não é cátion, não é ânion, é uma densidade de carga negativa, densidade de carga positiva. Fechou? Daí uma ligação covalente polar. Vale reforçar, gente, ó, se eu tiver essa estrutura aqui, ó, tendo essa estrutura aqui bonitinha, ó, do acetileno, ó, eu posso ter uma molécula que tenha, por exemplo, esse par eletrônico aqui. Isso aqui vai ser uma ligação covalente polar. E essa outra ligação aqui, ó, a C tripla C, essa aqui vai ser uma ligação covalente apolar. Então, uma molécula pode ter tanto ligação covalente polar quanto ligação covalente apolar. Beleza? Fechou?